E aí, galera? Estão pronto? Vamos ouvir uma história, embora? Ouvir uma historiazinha aí. A história do artesão. Hoje a Brutona quer ouvir dois tipos de história. Eu vou dar a opção para ela ouvir aí, para ela escolher, né? Eu tenho uma, meu tempo de criança na escola. E tenho outra que é meu tempo de criança no interior. Qual é que tu quer ouvir? No interior. Meu tempo de criança no interior? É. É. Ou eu vou dar a opção a você, porque você não escolhe meu tempo de criança na escola. Bebê, não bota mais aí não, abaixo. Meu tempo de criança na escola é melhor. Bora, cuida. Hã? Cuida. Cuida não. Quando eu tô as carreiras, eu não tô foragido pra estar fazendo as carreiras. Eu vou fazer devagarzinho mesmo. Quando eu era menino, eu vou contar a você aqui, é quase como uma piada, né? Essa história, ela é eu e o pão francês. Eu e o pão francês. Ela é quase como uma piada, né? Na verdade. Na escola, quando eu estudava, eu acho que eu estudava o que? A terceira série por aí mais ou menos. Toda a vida no fim das aulas tinha uma gincana, uma brincadeira, sabe? Na aula de. Eu não sei se era na aula de física ou era na aula de. Era um horário que a gente tinha para brincar, pronto. Na verdade, eu não sei qual era o horário, que eu não tô lembrado mais, né? Que faz muito tempo. Mas era um horário que as criançadas tiravam para fazer brincadeira, tipo gincana, tá vendo? Aquele horário só de se divertir. Aí as professoras arrumaram lá uma brincadeira para quem participar ganhava um prêmio, tá entendendo? Aí chamaram logo eu, olha, disseram, vamos levar a Heriberto, que a Heriberto é muito brincalhão e gosta de fazer palhaçada. Na verdade era quase como um animador de turma, né? Eu fazia graça a todos os alunos. Na minha classe lá, eu era o humorista, na verdade. Aí a professora perguntou se eu ia participar da brincadeira, aí eu disse que ia, né? Aí a professora disse que se aprontasse, viesse em jejum, não comesse em casa, que a brincadeira era para comer. Olha, o menino que não gostava de comer como eu. Quando a professora disse assim, amanhã se você não quiser tomar café em casa, não tome não, porque é, a brincadeira tem que chegar em jejum, que é participar de uma comida que você vai comer. Aí se você conseguir ganhar pro menino lá, pro seu oponente, né? Você conseguir comer primeiro do que ele, você ganha o prêmio. Aí eu disse, professora, não quero a senhora dizer que não que venha com fome não, porque na verdade na maioria das vezes eu vinha para a escola não tinha nem o que comer, que a gente era criança muito humilde, né? Muitas vezes saía de casa não tinha nenhum pão para comer. Mas a história de hoje não vem esse caso, né? Vem a história da brincadeira do colégio, né? Aí, galera, aí quando eu cheguei na prova lá, né? Aí era eu e um colega meu que eu conheço ele até hoje. Ele mora aqui na minha cidade. Por incrível que pareça, ele mora no meu bairro aqui onde eu moro. Não sei se ele lembra dessa brincadeira que a gente participou, que era eu contra ele, né? Na verdade. Aí quando a professora trouxe o que a gente ia participar, que era uma comida, dois pão francês, Luciana, dois pão francês duro, dois pão francês duro, vencido, sabe assim, não era vencido, era dois pão francês dormido. E o pão francês lá já tava pra lá de dormir, tava, eu acho que mais de semana, porque ele tava duro mesmo, tinha que ser um pão bem duro, sabe? Para quem comer primeiro ganhava o prêmio. Aí eu disse, para comer é comigo mesmo, ainda mais pão, que no instante eu boto na boca e engulo. Aí a professora disse assim, tá certo, Heriberto, eu sei que você vai ganhar. Menina, a maior torcida foi por mim, pensando que eu ia ganhar. Mas tu acredita que eu perdi? Sabe por quê? Porque quando o rapaz se aprontou para comer o pão, eu e ele, né? Aí eu pensei que ele ia pegar o pão dele, ia socar logo na boca os pedação e para engolir rápido. Mas não, ele foi tirando os pedacinhos bem miudinho.
Assim, só os pedacinhos pequenininhos, tamanho de um caroço de feijão. Ele pegava os pedaços do pão, tamanho de um caroço de feijão, e botava na boca. Aí eu disse assim, que, aí eu disse assim, já que ele tá comendo esse pão aí, bem devagarzinho como ele tá comendo, ele não vai, jamais ele vai ganhar pra mim. Aí eu fui logo dando aquela bucanhada no pão, dando aquelas mordidas bem grandes no pão, sabe? Aí, Luciana, tu acredita que eu fiquei entalado, Luciana? Não consegui engolir o pão, porque não podia dar água não, sabe? Só se você se entalasse mesmo e passasse mal, né? Aí que a pessoa ia buscar água, mas se você não... Porque lá a brincadeira era assim, é para quem terminasse de comer primeiro o pão. Então você tinha que fazer a estratégia de comer devagar, né? Aí eu, na ganância para comer rápido para ganhar o prêmio, empurrei os pedaços de pão na boca. Aí fiquei mascando, mascando aquele pão. E o pão não queria descer. Inchou, pô, na minha boca o pão. E eu atrás pedi um pouquinho de água. Me dá um pouquinho de água aí. A mulher disse, não, não pode beber água não. Você tem que comer o pão do jeito que ele tá aí, seco. E o rapaz que tava... que era o meu oponente. Ele tava comendo bem devagarzinho. Ele já tava mais da metade do pão, já tinha comido. E eu olhando pra ele, mastigando o meu e olhando pra ele. E ele tirando os pedacinhos, tirando os belisquinhos. Se chama beliscando, né? Que o povo fala. Igual uma galinhazinha, só beliscando, beliscando. Comeu o pão todinho. E eu fiquei com o meu ainda, a metade do meu comendo. Que era aqueles pão francês bem grandão que tinha. Era aqueles pão, não era esses pão de padaria aí não, desses. É daqueles pão, uns pão que tinha antigamente, uns bem grandão. Uns francês. Não era pão francês, ele era parecido com pão francês. Só que o pão ele tinha muito mais de 2 palmos de tamanho. Aí o doidinho lá, o cara que era meu oponente, ele foi comendo só, tirando só pelas beiradas, só os pedacinhos, só os pedacinhos. Aí botava na boca, molhava, né, com a saliva dele e engolia. E eu não, fui inventado na guludiça, pensando que comia rápido. Meti o pão logo de uma vez na boca, logo os pedação. Aí me entalei, não ganhei o prêmio e nem comi o pão e acabei perdendo. E o pessoal deu mais uma vai em mim. Guloso, morto de fome. Além de eu não ganhar nada, ainda levei uma vaia. Isso é um cabaré da bexiga. Por isso que eu digo, isso aí serve de lição. Nunca vá com muita sede ao pote. Vá devagarzinho, porque se você ir devagarzinho, experimentando, é melhor do que você ir de vez. Tá entendendo? Isso aí serve até de lição, né? Pra você nunca ir com muita sede ao pote, né? Como o povo fala. E aí, galera, se vocês gostaram, deixa um joinha, um like aí nessa história.